Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Hoje a minha convidada é a querida Rosana Bignami, que é professora e mãe da Giovana, que tem síndrome de Down. Seja muito bem-vinda, querida. Olá, Denise, tudo bem? Obrigada pelo seu convite. Estou muito feliz de estar aqui e, vamos lá compartilhar algumas ideias com os seus seguidores e ouvintes. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rosana. Vai ser muito bom conversar com você. E você tem muita coisa para contar, para compartilhar conosco, né? Então, conta um pouquinho para a gente sobre a sua história com a Giovana e como foi para você? Teve alguma fase assim mais difícil? O que que você poderia nos contar? Bom, a Giovana, como você falou, tem síndrome de Down, que é uma das síndromes mais comuns que a gente tem, né? Ela é uma condição genética Uhum. e ela acontece, eu acho importante a gente falar, porque as pessoas têm ainda um certo receio, uma certa narrativa que circula, né? Parece que é culpa de alguém, mas não é, né? A síndrome acontece por um acidente genético, ela é espontânea, acontece sem querer. A Giovana nasceu, eu já tinha lá pelos meus 40 anos, né? Então eu não estava esperando mais ter um filho, mas engravidei, então foi uma surpresa muito boa, ela é muito bem-vinda. Mas eu acho que quando a gente recebe um filho com deficiência, a gente sempre passa por um momento de insegurança, né? Porque ninguém, na verdade, está esperando que a gente, tenha um filho com deficiência. Então, quando a gente chega, sempre há um momento de dúvidas, um momento que a gente não sabe muito bem como lidar com a síndrome, porque não circula, né, esse tipo de informação pela sociedade. Uhum. É Então, verdade. acho que foi isso, assim, o momento quando eu a tive, tá? Uhum. Agora, É, falando um pouco, assim, de questões específicas, né, assim, de dificuldades, eu acho que cada fase, até mesmo com qualquer pessoa que tenha filhos, né, qualquer fase apresenta sempre desafios. Né? Se sim. você tem filhos, sempre tem o desafio da primeira infância, tem o desafio depois da juventude, não é verdade? Eu não acho que a gente tenha desafios a mais, né? Eu acredito que os desafios dos filhos são sempre os mesmos. O que acontece com a síndrome é que a gente tem uma grande ausência de informação, nós não sabemos lidar, as pessoas com síndrome de Down podem apresentar algumas comorbidades, algumas condições de saúde que a gente talvez, ali precise lidar com uma certa diferença, mas não vejo isso como uma dificuldade a mais. Tá? Eu acho que toda criança apresenta as suas dificuldades, todo jovem também. É Né? verdade. Em relação à saúde, né, tem sempre uma preocupação dos pais que têm filhos com síndrome de Down em relação ao coração, se pode apresentar problema ou não. Você teve esse tipo de preocupação? Você chegou a pensar, alguém te passou alguma informação a esse respeito? Não, né? Quando a minha filha nasceu, eu era uma daquelas pessoas que tinha total desconhecimento da síndrome de Down e, aliás, qualquer desconhecimento sobre pessoas com deficiência, né? Uhum. Não tinha na minha convivência nenhuma pessoa com deficiência, a não ser um parente muito distante, eu não tinha essa convivência direta com as pessoas com a síndrome, então eu não tinha conhecimento nenhum. Minha filha não nasceu com nenhuma condição congênita do coração, mas ela tem algumas comorbidades, ela tem uma fragilidade pulmonar, ela gripa, né? Fica resfriada com muito mais frequência. Então a gente sempre tem que ter um olhar, Uhum. vamos dizer assim, né, mais cuidadoso com a saúde dela. Mas isso não tira ela das atividades. Então ela Que bom. consegue, né, praticar todas as atividades que qualquer outra pessoa consegue fazer, mas eu acho que a saúde é uma questão que a gente sempre tem que dar, né, uma atenção especial, porque é, qualquer, né, desafio ali para uma pessoa que não tem a deficiência a saúde já é importante, a gente está sempre prestando atenção. No caso da síndrome de Down, o olhar é sempre mais cuidadoso, tá? Então eu acho que sim, é um desafio à saúde, e é mais desafiador ainda porque a gente não tem um sistema de saúde público, barato, que atenda a todas as necessidades das pessoas com deficiência. Né? Isso que é preocupante, né, Rosana? É preocupante porque a gente sabe que se você tem um filho com deficiência e você
não tem, né, uma condição financeira Sim. adequada, provavelmente você vai ter dificuldade em dar aquelas terapias necessárias. Então, É. por exemplo, uma criança com síndrome de Down, não só uma criança, uma pessoa, né, uma pessoa até mesmo na vida adulta, pode precisar de um atendimento específico, de um Uhum. geneticista, de determinadas terapias, né, uma terapeuta ocupacional, talvez eventualmente um psicólogo, talvez Uhum. eventualmente um psicopedagogo, né? E a gente sabe que, infelizmente, nem todo mundo tem Sim. acesso a esses profissionais, né? Então, a Uhum. preocupação, eu acho que uma das preocupações de toda a família é o quanto vai gastar, né? Os custos, né? É, com A gente tem certeza. custos com os filhos. Com filho, Sim. com deficiência, a gente tem custos a mais, vamos dizer assim, né? É. É por isso que é importante, né, Rosana, você saber os seus direitos também, você ir atrás dos seus direitos, né, para que você consiga acesso aí às terapias, que você precisa para o seu filho, né? E eu acho que é importante essa reivindicação também do poder público, sabe? Poder buscar isso, as mães começarem a levantar a voz realmente, né, e começar a pedir, a dizer o que é necessário, começar a se manifestar, porque senão nada vai mudar, né, Rosana? Sim, é verdade, né? Você tocou num ponto importante, né? É necessário dar voz para essas pessoas. A maior parte das pessoas tem a sua voz, né? Mas Uhum. não é uma voz coletiva. Muitas vezes as mães, os pais, determinados segmentos da população não conseguem falar, não conseguem nem chegar, por exemplo, num parlamentar, não Uhum. conseguem ter esse caminho, não conseguem nem saber ou ter acesso aos seus direitos, né? E não estou nem dizendo que é culpa do poder público, mas é que a questão é tão complexa que muitas vezes falta informação. E Sim. essa falta de informação na deficiência, ela prejudica. Ela prejudica, por exemplo, talvez uma mãe, um pai não saibam dos seus direitos com relação à saúde, não conheçam as necessidades, né, terapêuticas, não sabem onde procurar. Se sabe, o caminho é sempre difícil, né? A gente sabe que, por exemplo, hoje você vai procurar uma UBS, né? Nem sempre aquela UBS sabe da síndrome de Down, sabe lidar com uma pessoa com deficiência. Então, você falou uma coisa importante, né? Essa voz, esse acesso à informação é muito relevante no caso da pessoa com deficiência. O acesso à informação pode fazer a diferença na vida dela. Com certeza, faz, né, toda a diferença. E por isso que, assim, esse canal, né, Rosana, criei justamente o especial com Denise para ser a voz dessas mãezinhas, dessas pessoas que não têm, como você diz, têm a voz delas, mas às vezes não é o suficiente, não é uma voz coletiva, né? Então, assim, realmente a gente precisa trazer essas informações para que elas saibam seus direitos, para que possamos nos unir realmente, né, em prol do bem-estar dos nossos filhos, da qualidade de vida deles, né? Uhum. E em relação à inclusão social, em relação à inclusão escolar, como que você vê isso? Como que você acha que para a pessoa com síndrome de Down é importante? Como que você vê? Eu acho importante, Denise. Eu acho que nós não podemos generalizar, tá? Eu acho que tem que ser sempre um trabalho entre a família, entre a escola e os terapeutas que estiverem envolvidos ali no processo, né, educativo da criança, ou do jovem, ou do adulto, né? Então, eu acho assim que não vale uma regra para todos, né? Hoje a gente tem uma tendência de incluir, né? Eu acho isso super positivo, mas eu acho que, né, cada caso é um caso, tá? Eu sou professora, então eu entendo que nem sempre, infelizmente, a gente consegue realmente incluir a todos. Isso Uhum. não significa que a gente não deva tentar, né? A inclusão, ela é super favorável. Ela Uhum. é a base, por exemplo, da vida em sociedade. Se um jovem com síndrome de Down não consegue o processo, né, ser escolarizado, participar desse processo regular, ele já vai ter várias carências. É, Ele não vai conseguir se desenvolver, ele não vai conseguir empregabilidade, então ele vai gerar uma série de problemas. No caso da síndrome de Down, isso é mais grave ainda, porque é uma pessoa que nem sempre tem autonomia. Então, por exemplo, uma criança que não tem a síndrome, provavelmente ela consegue se desenvolver independentemente das instituições, né? Ela não uhum. precisa necessariamente estar ali, vamos dizer assim, né? Se ela estiver sozinha, ela consegue aprender. A pessoa com a síndrome, não. Ela precisa ter uma orientação, ela precisa ter uma voz de comando,
muitas vezes ela não consegue ler com autonomia. Então, se ela não fizer um processo escolar, né, inclusivo, ela vai estar excluída o resto da vida dela da sociedade. Então, eu acho que a educação, né, a inclusão escolar é fundamental. Né? Eu acho que todos deveriam passar por uma escola, ser acolhidos, ter o material acessível, né, porque não basta matricular, né, precisa Sim. organizar esse ambiente escolar para que as pessoas sejam alfabetizadas, possam ler, possam socializar. Então, eu acho que ela é muito benéfica, mas a atualidade, infelizmente, a gente não tem ainda tudo isso que eu estou falando de concreto, né? Entendi. Mas é o que Seria você falou, né, Rosana, que é muito importante. Tem que tentar, porque eu acho que muitas mães também têm medo, né? Tem medo tem de medo, levar para a escola. Ai, como é que meu filho vai ficar lá, meu Deus? E acaba, às vezes, a mãe impedindo que essa criança possa ter essa experiência, essa convivência com os colegas, com as professoras, para poder se desenvolver melhor. Então, é muito importante que as mães tentem realmente, né? Como você disse, cada caso é um, mas tem que tentar, né? com certeza. Eu acho que você falou assim num ponto importante, porque muitas vezes o preconceito vem na família, Uhum. né? A família não consegue lidar com aquela situação. Então, eu acho que é importante também mandar uma mensagem para essas famílias, né? Elas acreditarem na pessoa com É. deficiência, deixarem lá para trás também os próprios preconceitos, né? Uhum. E, como você falou, coloca na escola, coloca na sociedade, né? Vamos ocupar os espaços, vai ao shopping, vai ao cinema, vai ao teatro, porque a pessoa com deficiência ela tem que estar em todas essas atividades, e depende, em grande parte, da família fazer isso, né? É. Principalmente quando a gente está falando de uma criança, de um jovem. Uhum. Com certeza. É, tem que estar presente realmente, convivendo, que é um direito dela estar em todos esses lugares que ela quiser, que a família quiser estar com ela. E para que as pessoas aprendam a lidar também, saibam como lidar e respeitar uma pessoa com deficiência, né, Rosana? Isso. E você acha que, assim, em relação, a gente estava falando sobre autonomia, né? É importante essa autonomia? Você trabalha isso com a Giovana? Como é que é para você? Trabalho. Essa idade adulta, né, que a gente estava falando, meu Deus, quando eles crescem, como é que ele faz? Nossa, é muito importante, né? Autonomia é importante para todas as pessoas, né? Então, eu acho que todo mundo quer ser autônomo, Uhum. quer fazer as suas próprias tarefas, o autocuidado, fazer a lição de casa sozinho, fazer um passeio com os amigos e até mesmo namorar, né? Uhum. Hoje a gente sabe também que as pessoas com síndrome de Down podem namorar, podem viver nas suas casas em autonomia, podem se casar, podem exercer uma profissão com total autonomia. Isso vai depender, em boa parte, da própria família, de dar esse espaço, Sim. de confiar também, né? E É. depende da sociedade, porque também se a gente tem uma sociedade que é preconceituosa, né? Você não consegue, sabe, deixar essa pessoa com autonomia, mas é fundamental, Denise. Né? Se a gente não tem autonomia, a gente está preso, né? É. Então, é uma questão de confiança. A pessoa com síndrome de Down deve ter autonomia, ela pode decidir as coisas que ela precisa fazer na sua vida. Então, é importante que toda a sociedade, né, acolha essa pessoa, ajude ela a ter autonomia e a família também. É. E Né? no E você falou da caso, idade adulta, né? Mais importante ainda. é, porque o que você falou, eles vão querer namorar, eles querem ter uma vida normal, como todos nós, Claro, né? Queremos ter um namorado, uma namorada, quer ter um companheiro, né? E é muito legal, porque hoje em dia, eu vejo nas redes sociais, já tem vários casais, então, né, com síndrome de Down, e é muito bacana ver isso, porque realmente as pessoas têm que ter esse olhar e permitir que eles experimentem a vida dois, tentem né, morar sozinho, realmente tenham desenvolva essa autonomia. E é muito bacana ver que muitos já estão fazendo isso. Eu acho que para a sociedade começar a ver, olha, peraí, nossa, estou sendo preconceituosa, eu não estou tendo o olhar, né, certo para eles, né? Estou olhando diferente quando somos todos iguais. Como você disse, em alguns casos tem que realmente
ter um acompanhamento um pouco mais de perto, mas eles vão se desenvolvendo e vão sendo capazes de fazer coisas que a gente nem imagina, né, Rosana? Sim, sim, É muito exatamente. bacana. O oposto disso é o que a gente chama de capacitismo, né? É Sim, importante as pessoas saberem também o que é o capacitismo. É justamente esse julgamento de que a pessoa com síndrome de Down não consegue ter autonomia. é. E a gente vê o contrário disso. Ela tem Verdade. autonomia, ela sabe o que ela quer, ela Sim, sabe do que ela gosta, do que ela não gosta. Então, a gente tem que, sabe, modificar a nossa visão e acolher, e estar ali próximo para poder estimular cada vez mais isso isso. mesmo. É isso mesmo. E aí uma outra coisa assim que nós conversamos até um pouquinho sobre as mães ou familiares, né, que param de trabalhar, porque realmente, dependendo da deficiência, às vezes é um pouco mais grave, né, e ela realmente é a mãe ou algum familiar que é o responsável, é o cuidador, acaba parando de trabalhar, né? Essa é uma coisa assim preocupante, preocupante principalmente para as mães que precisam trabalhar, né, Rosana? Caso da síndrome de Down, você acha também que seria importante que essas mães também tivessem essa autonomia para poder trabalhar, para poder sair e não precisariam estar o tempo todo com esse filho, poderiam ter uma certa independência, no caso assim, financeira, até buscar essa independência financeira? Eu acho fundamental, Denise. É um grande problema que a gente tem hoje, né, no Brasil. De fato, hoje, porque a gente não tem uma inclusão ainda plena, né? Então, o que que eu quero dizer? Olha, a mãe ou o pai podem até contar com a escola no meio período. Então, Hum, deixa lá o filho está lá no período da manhã, então aquele momento ali que o filho está na escola, eventualmente podemos ir, a mãe ou o pai podem ir trabalhar, né? Mas infelizmente não é o que está acontecendo. Então, você não tem uma inclusão plena na escola. Muitas vezes a unidade escolar, diante de qualquer dificuldade, liga para a mãe para ir é, buscar o filho, é verdade. entendeu? Então a pessoa não pode trabalhar. Da mesma forma, você não tem unidades de acolhimento, casas terapêuticas, entendeu? Assim, você não tem uma rede de De apoio, apoio né? consistente. Então, se não é Uhum, consistente, como é que a mãe trabalha? Né? sim, Então é um ciclo vicioso. Ela precisa é, ter dinheiro para as terapias, mas ela também não pode trabalhar. é. E como é que fica essa equação? Ela não, né, não dá certo. Eu acho que é importante a gente criar uma rede de apoio, né? Uhum, Então, ela pode ser desde uma rede familiar, sabe, aproximar os parentes. A gente tem também essa dificuldade social. Hoje, sim, muitas mães estão sozinhas, uhum, muitos pais abandonam, os familiares se afastam daquela pessoa com deficiência, ela fica isolada, excluída, não consegue ter o dinheiro nem para poder, né, porque ela não é, consegue trabalhar porque ela é uma cuidadora. Então, é um ponto super importante que você falou. Eu acho que o caminho são, né, criar essas redes de apoio, cobrar dos parlamentares essa criação dessa rede, né? Olha, a gente vai criar, né, centros de terapia, em que, pelo menos por meio período, por período integral, a gente possa ter esse apoio da mãe deixar essa pessoa lá fazendo uhum, alguma atividade, até mesmo profissionalizante, sim, para ter também uma inclusão social, e ela pode trabalhar. E a gente precisa disso. Hoje a gente não tem. Então, a realidade hoje é de mães solitárias, até mesmo alguns pais que não conseguem trabalhar, né? Então, se você tem aí determinadas camadas da população que não tem essa rede de apoio, infelizmente a gente está criando um problema social ainda maior, porque é essa verdade. pessoa, esse familiar não consegue trabalhar e a pessoa com deficiência também não vai ter acesso É, aos nossa, serviços de sério. saúde, à escola de qualidade, nada disso, tá? Então é um ponto super importante, Denise. Acho que a É, solução é uma rede de apoio que a gente ainda precisa criar. Nós não temos aqui no Brasil, eu pelo menos não conheço. é preciso, sim, pensar nisso e começar, acho que as mães aí se unirem realmente para buscar nas suas cidades, né, criar realmente um espaço como esse, buscar os parlamentares falar e expor a situação, porque é diferente, né, Rosana, quem não vive essa realidade, talvez não perceba a importância, a necessidade, a gravidade da situação, né? Então, é muito importante.
E que as mães, né, eu falo, tem muitas mães que eu vejo aí pelo canal que são mães, assim, maravilhosas, que têm essa dificuldade. Elas não conseguem sair para trabalhar, elas não podem deixar os filhos, né? Então, eu vejo, assim, elas buscam algumas alternativas, que é muito bacana, né? Criam, às vezes, alguns trabalhos, fazem trabalhos manuais, fazem alguns trabalhos que possam ajudar um pouquinho na renda. Mas, realmente, tem que se pensar e se buscar aí uma rede de apoio, né, maior para que possa oferecer para essas mães realmente a oportunidade também de seguirem para o mercado de trabalho, né, de também se sentirem produtivas e terem o seu espaço, né, Rosana, que elas também precisam de um tempo para elas, para que elas se sintam bem, quando chegar em casa ainda vai estar mais preparada para estar com esse filho, mais pronta, mais disponível, mais feliz, né? Porque está se realizando também. Então, vai ser bom aí para todos, né? Para ela e para os seus filhos. Ah, que bacana, muito gostoso conversar com você, Rosana. Se você quiser deixar alguma mensagem, quiser falar mais alguma coisa, fique à vontade, o espaço é seu. Perfeito. Denise, acho que só reiterando isso que você falou, né? Vamos pensar nessa situação dessa família. Eu acho legal a gente falar família porque a gente tem pais também. Aí Verdade, tem muitos nesse meio, pais né? que Tem são muitos pais até mais sozinhos. presentes, né? É Não, verdade. eles estão sozinhos, né? Cuidando Sim, ali da sim. pessoa com deficiência. A gente sabe que a maioria é uma mãe mesmo. Nós temos estatísticas aí que revelam esse dado, né? Mas não sei te dizer agora a porcentagem, mas algo em torno de 70% desses núcleos familiares são mães e seus filhos com deficiência, e a mãe não consegue ter essa liberdade de poder trabalhar. Então, eu acho que eu queria deixar esse recado mesmo, né? Da gente procurar, né? A gente, eu digo assim, o Estado brasileiro, né? Nós, sociedade, as mães, todo mundo aí, da necessidade da gente criar esses espaços, mas assim, espaços constantes, né? Sim. Institucionalizados, casas de terapia, uma escola que seja mais acolhedora, que não fique telefonando para aquela É, mãe porque ela está trabalhando, né? é, Isso está criando uma crise social maior, porque a gente tem a pessoa com deficiência que não tem acolhimento, e temos a mãe e o pai que também não tem acolhimento. é Então, acho bem muito difícil. importante. Sim, Né? isso você falou, esse ponto também muito importante, o acolhimento dos pais, né? Com certeza Muito importante. é muito importante para que eles tenham também, saibam lidar e saibam, se preparem melhor, né? Para poder É. lidar com a deficiência do seu filho e ajudá-lo aí a se desenvolver. Muito obrigada, querida, pela sua presença. Imagina. Foi muito bom falar com você. Eu Muito que agradeço, Denise. Parabéns pelo seu canal. Parabéns mesmo. obrigada. Acho emocionante a gente poder falar disso e eu desejo todo o sucesso para você, tá bom? Muito obrigada para você também. Tudo de bom para você, para Giovana. Fiquem com Deus. Um beijo, Obrigada. querida. Um beijão. Tudo de Obrigada. bom. Tchau, tchau. E eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui conosco até agora, ouvindo esse bate-papo. Se vocês acharam relevante esse assunto, se gostaram do assunto, compartilhem para que cheguem a mais pessoas e gerem mais reflexão. Estamos todos juntos. Fiquem com Deus.